Os irmãos encontraram 1 Pedro, capítulo 1, e o texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de Deus com o seu pré-conhecimento, pela obra santificadora do Espírito, pela obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele os regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Só até aqui por enquanto, irmãos. Nunca foi fácil ser cristão, nunca. Em nenhum momento da história alguém pôde dizer: hoje a melhor coisa, o melhor momento é ser cristão. Claro que enfrentamos momentos de maior ou menor perseguição, maior ou menor dificuldade, mas sempre houve. Hoje no Brasil somos privilegiados, nós temos defendido na Constituição a liberdade de ser cristãos. O texto é muito claro: livre a manifestação de pensamento e de crença. Mas ainda assim é difícil ser cristão. Quantas vezes nós somos humilhados por sermos cristãos, muitas vezes portas se fecham porque declaramos que somos crentes, a humilhação geral, e não é só a nós, é ao próprio Jesus, né? Todo ano no carnaval, alguma escola de samba consegue fazer um personagem para ridicularizar o próprio Cristo. Eu ainda respondi para alguns irmãos: vocês queriam o que do carnaval? Isso não me assusta. Só que nós estamos bem. A igreja teve uma fase em que ser cristão, a punição era a morte. E eu falei sobre isso, que o início da história, as pessoas morriam porque se convertiam. Gente, que dia difícil é esse? Já falei isso em outro momento aqui, muito do que o evangelho cresceu por causa da perseguição. As pessoas mudavam de cidade, iam para longe, para fugir da perseguição, acabava levando o evangelho. E isso num tempo em que não tinha participação política, não tinha dinheiro, não tinha sequer uma história, estava bem no início do cristianismo. E as pessoas mesmo assim, não abandonavam a Cristo. Tem um personagem muito importante, até foi o dia dele, que é o Policarpo. Ele foi condenado pelo imperador, grande crime que ele cometeu: você é crente, é cristão, né? Condenado à morte. E aí ele fala, o imperador fala: eu vou te colocar para as feras. Aí ele fala: deixa vir as feras. Aí o procônsul responde: então já que você não tem medo das feras, vou te jogar no fogo. E o Policarpo responde: você tem medo desse fogo que queima temporariamente, porque você não sabe do fogo que queima eternamente. E aí o Policarpo acaba morrendo na fogueira e não nega a Cristo. Irmãos, isso era ser cristão nesse tempo. Pedro, quando ele escreve a epístola dele, isso está começando. Os cristãos começando a ser perseguidos, a dificuldade de ser crente começa, perseguição pelos judeus, depois pelo Império Romano, e aqui Pedro quer dar uma palavra de ânimo para a igreja. E ele escreve a carta para essas 5 igrejas, 5 cidades que estão descritas no começo do texto, que eu li com os irmãos. Olha, eu preciso fortalecer a fé desses crentes, porque a perseguição é dura e a vontade de retroceder. A gente aceita Jesus, nós cremos no Cristo, e o que nós ganhamos materialmente é perseguição, é ameaça de morte contra a minha vida, da minha família, contra as minhas coisas. E aí Pedro resolve escrever. E a primeira coisa que Pedro escreve, ainda no versículo 1, ele inicia a carta dizendo quem é ele, quais são suas credenciais. Olha para o texto aí, versículo 1. Pedro, apóstolo de Cristo. Eu estou falando com aqueles a quem Deus escolheu, com os eleitos de Cristo. Querido, se a carta acabasse aqui, eu já estava satisfeito. Eu estou sofrendo perseguição, não está fácil ser cristão, os dias são ruins, mas eu sou um eleito de Cristo. Eu sou aquele para o qual Jesus morreu na cruz, diz: eu vou morrer por ele.
Qual qualidade eu tenho para que Jesus tenha morrido na cruz por mim? Nenhuma. Mas Ele morreu pelo amor dEle. Por mim e por você. Então vale a pena andar com esse Cristo. E Ele vai dizer, eu estou falando para vocês que são eleitos do Senhor. A eleição que vem pela parte dEle, que escolheu você. Vale a pena andar com o Senhor. Versículo 3. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos regenerou para uma esperança viva. Será que Pedro quer dizer com isso? E eu fiquei intrigado muito tempo, e eu me lembrei de uma coisa. Os irmãos devem lembrar aqui, é um texto muito conhecido, de quando Pedro nega Jesus. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Prende Jesus, e aí alguém fala, Pedro, você estava andando com Jesus. Não era eu não. Era você, não era não. E aí 3 vezes ele nega Jesus. A esperança de todo mundo era que Jesus fosse um líder político, que ele sentasse no trono, declarasse a emancipação de Israel e restaurasse o trono humano, natural de Davi. Então, quando Jesus vai para a cruz e morre, a esperança de todo mundo acaba. Tem até uma hora em que alguém pergunta, né, Jesus, é nesse tempo que você vai restaurar, que o Senhor vai restaurar o trono de Israel? E aí Jesus responde, meu reino não é desse mundo. A esperança de Pedro era o reino natural, de que Jesus seria um líder político. Quando ele vê Jesus morto, ele nega a Cristo, ele não tem esperança. Aqui, Pedro escreve para a igreja e fala, vocês estão regenerados para uma esperança viva, não para uma herança, uma esperança nessa vida, mas na próxima. Não para coisas boas neste mundo, mas quando Cristo levar a igreja para Jerusalém celestial, naquele grande dia. Pedro aqui fala da esperança da salvação. Se Jesus nos traz uma esperança material, ela pode acabar. Se Ele traz uma esperança financeira, política que seja, irmãos, a vida financeira vai e vem, a política vai e vem, ela pode esfriar, mas a esperança da salvação, é essa que nós não podemos deixar apagar nos nossos corações. E aí Pedro fala para a igreja, vocês são eleitos e foram regenerados para uma esperança viva, não para uma esperança que acaba. Tenta lembrar da sua vida, quantas vezes você se frustrou ao colocar a esperança em alguém, em uma pessoa, em uma condição, em uma empresa, na Avestruz Master. Aquele que coloca a sua esperança em Cristo nunca mais se arrepende. Aquele que entende que a esperança não é para essa vida, mas é para a próxima, ele vai aguentar qualquer tribulação. Pedro estava diante de uma igreja que estava sofrendo perseguição, sofrendo ameaça de morte, sofrendo a realidade da morte. Uma igreja que não tinha condição financeira, não tinha ninguém politicamente para defender. E aí Pedro quer dar uma mensagem de esperança. Pedro vai lembrar que a nossa real esperança é a próxima vida. De que Cristo morreu na cruz por nós temos esquecido disso. De que a salvação das nossas almas é mais importante que qualquer coisa nesse mundo. De que a nossa salvação, a nossa esperança no Senhor vale mais. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que o Senhor morreu na cruz por mim para que eu seja salvo, eu posso dormir tranquilo, porque seja qual for o problema que me espera amanhã de manhã no trabalho, eu sou um eleito de Cristo e minha esperança é viva na salvação do Senhor, não é? Eu posso perdoar o meu irmão, eu posso aceitar o perdão do meu irmão, eu posso enfrentar dias difíceis, porque a minha esperança não está nessa vida, está na próxima. Aquele que negou a Jesus, lá nos evangelhos, na epístola dele, depois de ver Cristo ressuscitado, depois de estar no dia de Pentecostes e receber o derramamento do Espírito Santo, agora ele entende onde é que deve estar a nossa esperança. Nossa esperança tem que estar no Senhor e na salvação que Ele traz por nós. E essa esperança vem, continuando o versículo 3, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a grande chave. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala muito sobre a ressurreição. Lá no verso 16 ou 17, não lembro bem, é entre o 15 e o 17, que ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa fé, e nós ainda estamos nos nossos pecados. A ressurreição de Jesus é a grande prova de que Ele é o Cristo, e de que nós vamos ressuscitar com Ele. Quando os discípulos ficaram desanimados, porque viram Cristo na cruz, e depois morto, ao ver Cristo ressuscitado, não há mais dúvidas de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Senhor. E aqui Ele vai dizer, por meio da ressurreição dentre os mortos, verso 4, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Irmãos, quando nós estamos com dificuldade, nós oramos a Deus. Eu disse sobre salvação hoje, mas eu não esqueci que Deus cura as nossas doenças ainda nessa vida, que a dificuldade financeira Deus manda uma solução, de que para o seu casamento e para o meu, Deus vai restaurar a sua saúde e a minha, de todos nós aqui ainda nessa vida. Vamos crer nisso e orar por isso. Eu só quis dizer que a esperança da salvação é mais importante que qualquer bênção material. Que fique bem claro isso. Eu também oro pelos problemas terrenos que eu tenho, pelas dificuldades que eu enfrento. E aqui Pedro está lembrando de que essa esperança, ela não pode se perder, de que ninguém vai roubar, de que ela não vai perder o seu valor com o passar do tempo. Afinal de contas, desde os primeiros cristãos até hoje, o que é que nós temos para oferecer a Deus? A fé no Senhor Jesus. A fé que Ele mesmo concede a nós, que Ele mesmo nos dá. E eu digo, eu creio no Senhor Jesus. Paulo está no fim da vida dele, isso é 2 Timóteo. E ele fala para Timóteo 3 coisas importantes. Que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Um apóstolo tão importante como Paulo, poderoso nas palavras, extremamente qualificado academicamente, e ele orgulha de 3 coisas: de ter lutado a batalha que Deus deu para ele, ter concluído a carreira que Deus deu para ele, mas acima de tudo, ter guardado a fé que ele tinha no coração. Porque a gente sabe que muitas pessoas já tiveram fé um dia, e depois a fé esfriou, e perdeu a salvação que tinha recebido de Deus. Muitas vezes nós começamos a nossa carreira cristã cheio de fé, e com o passar dos dias, com problemas no trabalho, com problemas na família, com dificuldades financeiras, e a fé acaba. E aqui Pedro está dizendo que Deus nos regenerou para que essa esperança nunca acabe, para que essa fé nunca esfrie. Você que está aqui hoje, que ainda não aceitou a Jesus, é essa fé que você tem no coração, é essa que o Senhor espera de você. Nós não temos que oferecer nada para Deus, é Ele quem nos oferece. A única coisa que eu tenho é pecado para Deus perdoar. E o que é que eu posso dizer? Senhor, obrigado por perdoar os meus pecados todos os dias. Obrigado pela salvação que o Senhor me deu. E aqui Pedro está lembrando disso, de que essa esperança é viva, que ela não vai se perder com o tempo, que ninguém vai poder roubar, e que ela não vai perder o seu valor nunca. Porque o que eu quero desta vida é permanecer firme em Cristo, para que eu tenha a esperança da próxima, para que eu tenha a certeza da próxima, da salvação da minha alma, da minha família, e da sua também. Para uma esperança, versículo 4, que jamais poderá perder-se, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus. Verso 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Irmãos, nossa salvação está selada em Cristo, e ninguém pode tirar das mãos dele. Irmãos, nós somos tão pecadores, que se dependesse de nós guardar nossa própria salvação, nós a teríamos perdido. Mas o Senhor aguarda nos céus. Cabe a nós andar com Deus, buscar a santidade, ler a palavra, ser frequentes aos cultos. Mas a nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz, e é Ele quem protege. Só o que eu preciso
é manter a minha fé no Senhor. Talvez você me ouve agora e fica se perguntando, mas e aí, eu vou aceitar Jesus, e aí? Eu vou andar com Cristo, e aí? É só isso. O resto é com Ele. Aquela criança que está aprendendo a andar, mas não consegue andar sozinha ainda, ela tem que levantar a mão e segurar a mão do adulto. É só isso, não é? Sou eu e você. Eu só levanto a minha mão e seguro na mão de Cristo. A caminhada é com Ele. Entende isso? A caminhada é com Ele. Pode ser você que vai aceitar Jesus hoje. Pode ser um crente antigo. Vida toda crente. Está velhinho já. A caminhada é a mesma. É segurando nas mãos de Cristo e andando com Ele. Sem perder a esperança da salvação. Queridos irmãos, nós precisamos andar com Cristo. Conhecer ao Senhor. Olhar para essa palavra aqui e pensar, qual que é a esperança que a igreja precisa ter? É a esperança na salvação do Senhor. É a certeza de que o Senhor nunca nos abandona e de que Ele está conosco. E que essa palavra de vida tem que sustentar a nossa igreja de pé, a nossa casa de pé, a nossa vida no Senhor. Porque o Senhor nos guarda, é Ele quem nos protege. E talvez por isso, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos. Porque eu tento caminhar com a minha força e eu não vou conseguir. Eu me sinto sozinho porque eu tento me proteger ou buscar a proteção de alguma forma. E a gente sabe que não consegue. E o que eu realmente preciso fazer é colocar a minha esperança em Cristo e caminhar junto com Ele. Dizer, Senhor, me protege. Me faça caminhar. Me mantenha de pé. E é o que Pedro está dizendo aqui. De que nós fomos, vou lembrar do versículo 2, regenerados para uma esperança viva. Qualquer esperança nessa vida, ela é morta. E eu preciso de esperança para a próxima vida. Ou nós estamos sozinhos neste mundo. Sem Cristo, nós estamos sós. Nada paga uma boa noite de sono, a gente sabe disso. E existe uma forma de dormir bem. Quando a minha esperança sai desse mundo e eu coloco nas mãos do Senhor. Aí eu deito e durmo. E aí você dorme bem. Eu enfrento melhor os problemas. Eu não estou aqui tentando vender um Jesus que paga suas contas. Não é isso. Mas é lembrar os irmãos de que nós somos pequenos e frágeis. E só o Senhor é Deus. E só Ele é bom. E só Ele nos sustenta. E quando eu coloco minha esperança no Senhor, a minha vida faz sentido. A minha vida vale a pena. Alguém que abre mão da sua própria vida, que suicida. Pode ser uma causa clínica, pode ser uma doença, nossa mente também fica doente. Mas quantas vezes é só falta de esperança? E essa falta de esperança pode ser apenas a falta de Cristo nos nossos corações. Nós podemos enfrentar qualquer problema. Pedro não sabe do meu problema. Queridos irmãos, Pedro escreveu para uma igreja que nem podia reunir do jeito que nós estamos aqui. O Império Romano veio e matava todo mundo. Tinha que reunir escondido, sob ameaça constante de morte. E Pedro fala, nós precisamos dessa esperança viva, que está guardada para nós nos céus. Era muito mais difícil para esses crentes aqui do que para a gente, em relação à perseguição. Mas a esperança é a mesma. Porque se eu tirar a minha esperança da salvação do Senhor, a minha vida para de fazer sentido. Você está me ouvindo aqui hoje, você entende o que eu estou falando. De que a sua vida não faz sentido, eu concordo com você, sem Cristo não faz sentido. Vai fazer sentido quando você abrir o seu coração e deixar que o Senhor tome conta da sua vida. Deixar que o Senhor cuide de você. Aí sim você vai ter uma vida que vale a pena. Aí sim a esperança da salvação chega na sua casa. Versículo 6, nisto vocês se alegram, ainda que agora por pouco tempo devem ser entristecidos, por todo tipo de provação. Versículo 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem e exultam com alegria indizível e glória, pois vocês estão sendo alcançados, o alvo da fé, a salvação das vossas almas.
Irmãos, eu não canso de repetir expressões desse sentido, neste sentido, porque o que faz nossa vida valer a pena é ter a certeza da nossa salvação. Jesus mesmo diz, de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. É verdade. Seja qual for a vitória que eu tiver nessa vida, ela é passageira. E a vitória de Cristo na cruz é permanente. Seja qual for a alegria que eu tiver, ela é passageira. A alegria da salvação, ela é permanente. Nós estamos sempre alegres, sempre felizes, porque o Senhor traz a salvação para nós. O grande medo de muitos: eu não mereço a salvação, eu sou pequeno, eu já pequei demais, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Nós pensamos isso mesmo, mas eu penso isso porque muitas vezes eu acho que eu tenho que oferecer algo para Deus, ou que o meu esforço pessoal pode ser capaz de ajudar na minha salvação. Mas nosso esforço pessoal não pode fazer muita coisa, e é por isso que nós estamos em Cristo. Um dia eu disse para um grupo de alunos, que eu não sou cristão porque eu acho que eu sou santo, eu sou cristão porque eu tenho certeza que eu sou pecador, e Cristo é a única esperança que eu tenho nessa vida, e de que a salvação é a única forma de eu me livrar dos meus pecados, dos meus problemas, colocar todos em Cristo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo lembra disso, que o Senhor morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando Ele decidiu salvar a minha vida e a sua, e hoje Ele diz: vem, todo o preço da salvação já foi pago. Existem tradições cristãs que ensinam isso: olha, tem que pagar a penitência, tem que fazer o sacrifício, tem que caminhar para tal lugar, tem que carregar tal coisa, tem que se castigar com flagelo, se chicotear nas costas, tem que fazer jejum com a cabeça rapada. Bom, são tradições, apesar de cristãs, são tradições que nós não aceitamos, porque a Bíblia não nos ensina nada disso. A Bíblia ensina que quando eu tenho fé, quando eu reconheço que a morte de Cristo na cruz foi para mim, o Senhor me recebe nos céus, escreve o meu nome e o seu no livro da vida, e nós estamos salvos. É só isso que você precisa fazer para alcançar a salvação do Senhor, porque o Senhor já pagou o preço, Ele já te aceitou no reino, você é um eleito. Eu só preciso tomar posse dessa esperança, dessa salvação. Você que já aceitou Jesus um dia, não deixe essa chama apagar. Pedro nos chama atenção para isso. Nós não podemos perder a esperança, podemos deixar que o valor dela acabe. Ela está em Cristo. Acenda essa alegria no seu coração e diga com todo orgulho, todos os dias: eu estou salvo. Os problemas políticos vão e vêm, e eu estou salvo, isso aí não muda. Dificuldade financeira vai e vem, eu estou salvo em Cristo, isso nunca vai mudar. A saúde vai e vem, não tem problema, a gente toma um remédio, mas o remédio da minha alma já foi tomado, a salvação do Senhor já foi dada para mim e para você. A igreja do Senhor permanece de pé, porque permanece de pé na esperança da salvação que o Senhor deu para a igreja. Não temos motivo para chorar, temos para sorrir, porque o Senhor já nos salvou, nós já estamos salvos. Nós não vamos perder a salvação, porque nós não vamos apagar essa esperança nos nossos corações, então nós permaneceremos salvos. É só isso. Os irmãos podem orar um instante comigo, ainda sentados. Vamos pedir a Deus que Ele regenere essa esperança nos nossos corações. Nós que já aceitamos a Jesus um dia, nós que já conhecemos a salvação, mas talvez está frio o meu coração. Talvez eu venha à igreja e não sinto mais nada. A igreja ou o cinema tanto faz. O louvor é cantado e meu coração não alegra mais. Meu Deus, traga regeneração para essa igreja.
acende a chama viva da sua presença. Deus, deixa-nos ter alegria na salvação do Senhor todos os dias. Os problemas dessa vida são passageiros, mas nós cremos no Senhor que nos dá a vida eterna, e essa é a alegria nos nossos corações, é essa salvação que nós esperamos, é no Senhor que nós cremos. Guarda o meu coração, aquece ele. Oh meu Deus, eu preciso tanto do Senhor e da sua salvação e da sua palavra sobre nós. Os irmãos podem ficar de pé?